E aí, pessoal do sétimo ano, voltamos aí então, parte 2 aí das nossas correções, continuando aí falando sobre triângulos ainda, ok? Vamos lá, vamos seguir a vida aqui, os próximos exercícios aqui. Agora aqui então a gente vai fazer a construção de triângulos. Lá nas aulas de introdução a gente mais ou menos passou o que a gente precisa fazer e quais os instrumentos que a gente usa para fazer. Então a gente usa compasso e régua para fazer essas construções, ok? Então, ó, construir um triângulo, conhecendo a medida dos três lados, ok? Então, a medida AB, que é esse de baixo aqui, AB, 6 centímetros, ok? BC, 5 centímetros, que é aqui, ó, BC, 5 centímetros, ok? E AC, 4 centímetros, ok? Então, aqui tem 4, aqui tem 5 e aqui tem 6. Nossa, o professor deu uma travada aqui, mas vamos lá. O que a gente faz? Primeiro passo, gente, então traça essa linha aqui de 6 centímetros, ok? Beleza, traçou? Aí você vai pegar o compasso, abrir o compasso em 5 centímetros. Então você põe a ponta seca de um lado, no zero, por exemplo, e vai abrindo até o grafite chegar na medida de 5. Chegou na medida de 5, você põe a ponta seca aqui, ok? E gira o compasso. Aí vai fazer um círculo. Ótimo. Aí você vai fazer de novo, aí você vai pegar o compasso agora e medir 4 centímetros. Põe a ponta seca no zero e abre o compasso até o 4 centímetros. Põe desse lado aqui. Gira também aqui. Marcou. O ponto de encontro entre os dois aqui, entre os dois círculos, aqui em cima ou aqui embaixo. Aí fica a critério de vocês. Vocês marcam um ponto. Agora é só ligar esses pontos aqui. Então, desse segmento que você fez aqui, liga o ponto aqui e aqui já temos aí as nossas medidas aí, então, tá? Então aqui A, B e C, ok? Então AC 4, AB 6 e BC 5 centímetros, ok? Então é simples assim, gente, é muito fácil de fazer, né? Pode acontecer de escorregar o compasso, alguma coisa assim, mas não tem problema. Mas tentem fazer aí, é melhor do que você tentar medir e ficar descendo a régua, tudo. Esse é o método mais prático, sabendo as medidas, para fazer isso aqui, tá bom, gente? Então, de novo, abriu o compasso, mediu a régua aqui, traçou uma reta na horizontal de 6 centímetros. Nessa ponta de cá, se você fez o contrário, não tem problema nenhum também, viu, gente? Se você mediu de 5 aqui, 4 aqui, não tem problema. Então, aqui mediu, abriu o compasso 5 centímetros, pôs a ponta seca aqui, que é a ponta de metal, girou ele e marcou, fez um círculo. Pode fazer até metade do círculo só, se você não quiser fazer o círculo todo, fazer só meia lua aqui, só um arco, entendeu? Não tem problema. 4 centímetros desse lado, a mesma coisa. Ponto de encontro deles, marca aqui o ponto, traça o segmento. Daqui de uma ponta até a outra, daqui até aqui, prontinho, você já tem o seu triângulo com essas medidas que foram pedidas aqui. Beleza? Vamos ver o próximo aqui como que ficou. Olha, já até apareceu antes. Ó, construir um triângulo com uma única medida para os três lados. Então, o que é, gente? Você fez aqui, então, você traçou um segmento aqui, pode ser de 3, 4, 5, 6 centímetros, independente. Traçou um segmento aqui de uma medida. O que você vai fazer? Para saber se aí você vai pegar o compasso, põe a ponta seca de um lado, ok? E abre o compasso até chegar na outra ponta aqui, beleza? Feito isso, ótimo. Põe a ponta seca aqui de novo, traça o círculo, ok? Nesse lado. Põe a ponta seca desse lado e traça outro círculo. Marcou o pontinho onde estão os caras, traçou os dois segmentos aí, prontinho, já temos nosso triângulo com as mesmas medidas. Os três lados vão ser a mesma medida. Olha que interessante. Por quê? Porque o arco que você fez aqui, ó, a abertura que você fez aqui do compasso é justamente a medida desse aqui, ok? Então, quando você traça o círculo com a ponta seca aqui, desse cara até aqui é a medida do raio dele, ok? Que é justamente a abertura do compasso. Aqui é a mesma coisa. Então, a mesma medida que tem aqui vai ter aqui. Aí você traçou os segmentos, você já tem o seu triângulo prontinho. Olha que beleza. A medida aqui, gente, pode ser 3, 4, 5, 6, enfim. Como eu falei, pode ser a medida que você quiser. O único detalhe, traçou o segmento, então você vai colocar o compasso com essa mesma medida, com essa mesma abertura daqui desse cara e fazer os dois círculos. Um com a ponta seca aqui, outro com a ponta seca aqui, e marca o ponto e traça os segmentos. Então você tem um triângulo aí com três lados iguais, ok? Vamos para o item C.
Ó, agora você vai construir um triângulo. Trace o lado AB com a medida de 3 centímetros, ok? E abra o compasso com medida 5 centímetros. Então você vai, mediu aqui 3, ótimo. Agora você vai medir abrir o compasso com 5 centímetros, ponta seca no zero e a ponta com grafite na régua lá onde está os 5 centímetros, ótimo. Pôs a ponta seca aqui e traçou o círculo, ok? Esse aqui, ótimo. Põe a ponta seca aqui na mesma medida, com 5 ainda, traça outro círculo aqui. Onde eles estão se encontrando os dois círculos? Marca aqui e traça aqui, ok? Esses dois caras aqui, ó, eles vão ter 5 centímetros cada um, tá? Então temos dois lados iguais aqui nesse triângulo, tá legal? Então aqui tem 3 e aqui esses dois lados aqui são 5 centímetros. Depois que você terminar de fazer esses círculos aqui, marcar, você pega a régua e mede para você ver. Se você abrir o compasso direitinho, vai dar certinho a medida que você falou aí, que a gente está sendo pedido aqui para abrir o compasso, beleza? Vamos lá. Olha só, classifica os 3 triângulos construídos de acordo com a medida dos lados. Então, nós temos isósceles, escaleno ou equilátero. Lá eu falei, o escaleno, o que, que é? O escaleno o isósceles, ele tem 2 lados iguais, ok? Só 2 lados que são da mesma medida. O escaleno são triângulos com os 3 lados de medidas diferentes. E o equilátero, os 3 lados iguais. Então, o nosso primeiro triângulo que a gente fez lá, que é esse aqui, ele é escaleno, porque nós temos aí medida de 4, 5 e 6. 3 medidas diferentes. O equilátero, apesar de não ter dado a medida lá, quantos centímetros é, mas a gente sabe que ele tinha os 3 lados iguais lá, ok? Porque a gente usou lá abriu o compasso com esse mesmo segmento e traçamos os círculos lá, as circunferências, então nós temos aqui 3 lados iguais. Então, 3 lados iguais no triângulo, o triângulo é caracterizado, ok? É classificado, melhor dizendo, como equilátero. E o isósceles é um triângulo que ele tem apenas 2 lados iguais, ok? Tá aqui ó, os 2 lados aqui medindo a mesma coisa e a base aqui com uma outra medida, beleza? A gente para por aqui nessa videoaula, a gente retorna depois com outras, com mais videoaulas aí para finalizarmos, enfim, para dar continuidade às correções. Não esqueçam, gente, de entregar essa atividade lá no Google Sala de Aula, tá legal, gente? Obrigado e até a próxima videoaula.